Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida. Concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, no vídeo anterior, nós vimos a petição do Pai Nosso, que fala sobre seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E agora, nesse vídeo, dividido em duas partes, nós vamos estudar um pouquinho sobre uma outra petição que fazemos na oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro vamos falar sobre esse verbo, dai-nos, e depois sobre a expressão o pão nosso. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, estamos no número 2828, ele diz que essa expressão dai-nos, ela traz duas dimensões. A primeira dimensão é aquela do reconhecimento dos filhos que estão falando com o Pai. Não é de um estranho falando com outro estranho, mendigando o pão. O dai-nos revela de que nós temos uma confiança grande de que a quem nós estamos pedindo, que é o nosso Pai, Ele vai conceder aquilo que nós estamos pedindo. Né? Tanto que o Catecismo traz a citação de Mateus 5,45, falando o seguinte: Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Né? Bom, quem nos ensinou a rezar assim? Foi o próprio Jesus. Ele falou na oração do Pai Nosso para nos dirigirmos a esse Pai com esse verbo, dai-nos, concedei-nos esse pão. Né? E é desse modo que nós glorificamos o Pai, quando reconhecemos que Ele é bom e que a bondade dele é muito maior do que qualquer bondade do Pai da Terra. Então essa é a primeira dimensão do dai-nos. A segunda é que o dai-nos é a expressão da aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, a aliança, que é uma aliança passageira, segundo nós cristãos, ela diz, se pudéssemos resumir essa aliança na seguinte expressão: serei para vós o vosso Deus e vós sereis para mim o meu povo. No Novo Testamento, esse sentimento de pertença continua. Só que agora a característica muda, porque está falando de uma relação de paternidade e filiação. Quando somos batizados, eis aí a nova aliança, complementa e é superior à antiga aliança. Somos enxertados em Jesus pelo batismo e nos tornamos também filhos de Deus, mas filhos adotivos, tão amados quanto Jesus. O amor do Pai para com Jesus não é diferente do amor dele para conosco, é um amor igual, apesar de sermos filhos adotivos. Então, a aliança agora é: serei para vós o vosso Pai, e vós sereis para mim meus filhos. E diante disso, sabemos que temos um Pai que não está alheio às nossas necessidades espirituais e corporais. E somos chamados então a nos ver como irmãos. Então, dai-nos, na oração do Pai Nosso, segundo o Catecismo, expressa essas duas realidades. Do reconhecimento do Pai como bondade, e assim que nós o glorificamos, mas ao mesmo tempo lembrando que nós somos seus filhos e estamos renovando essa nossa aliança pelo batismo nessa oração.
Número 2830 agora começa a refletir sobre o pão nosso. Dar o quê? Dar o pão, né? O pão, ele simboliza a vida. O pão, inclusive os mais velhos, sobretudo do interior, lembravam que o pão simbolizava a Eucaristia. Tinha alguns até que nem gostavam de cortar o pão com a faca, que era sinal de morte, né? Mas rasgavam o pão com a própria mão. Então, o pão simboliza a vida, mas não é só a vida quanto alimento corporal, a vida biológica, mas é a vida também, a vida espiritual, a vida plena. Então, quando se pede o pão nosso, né, dai-nos o pão nosso, está dizendo, dai-nos vida, Senhor. Dai-nos aquilo que é necessário para vivermos nesse mundo com dignidade, mas dai-nos a graça também de não esquecermos dos bens espirituais, para vivermos também nesse mundo e no outro, com igual dignidade ou dignidade ainda superior que são dos filhos de Deus. Então, são aqueles bens convenientes, tanto dos bens materiais quanto espirituais, né? E, diante disso, como falamos, dai-nos o pão nosso, nos incita a não sermos passivos, diante também do sofrimento do outro, né? A nos libertarmos da inquietação ansiosa e de qualquer preocupação exagerada com a sobrevivência nesse mundo. Ou seja, termos uma confiança de que esse abandono filial dos filhos de Deus. Deus cuida da gente. Sobre isso, fala São Cipriano de Cartago, na sua reflexão sobre a oração do Pai Nosso, né? Traz o catecismo. Cito aqui textualmente. Aqueles que procuram o reino e a justiça de Deus, ele promete dar tudo por acréscimo. Com efeito, tudo pertence a Deus. Nada faltará àquele que possui a Deus, se ele próprio não faltar a Deus. Então, é a nossa fidelidade ao Senhor como Pai, nossa fidelidade como filhos, que vai nos fazer viver, de certa forma, uma paz, sabendo que Deus, ele sempre concede aos seus filhos tudo aquilo que lhes são necessários. Porém, aí o número 2831, o Catecismo da Igreja Católica diz: mas há a presença daqueles que têm fome por falta de pão, tanto do pão da palavra quanto do pão desse mundo. E nós sabemos que essa realidade da fome de Deus que as pessoas têm, mas também muitos não têm o mínimo para poder viverem com dignidade, né, o alimento, não é querida por Deus. Acaba sendo fruto do pecado do egoísmo do ser humano, que às vezes acumula demais e não partilha com aqueles que têm menos, que acabam enriquecendo em cima da miséria e da pobreza dos seus irmãos. Então, isso é responsabilidade do homem, não de Deus, porque Deus ajuda a gente a mudar o coração, mas muitas vezes não queremos. Mas o que significa isso para os cristãos? Que são chamados, confiando nesse Pai, que é providente, que nós precisamos ser também o canal da providência de Deus nesse mundo, assumindo essa responsabilidade efetiva no nosso relacionamento com os irmãos mais empobrecidos, né? Ou seja, através de um comportamento pessoal que não escandalize os mais pobres, por mais que eu tenha condições de viver uma boa vida e uma vida com luxo, se eu sou cristão, eu tenho que refrear o meu desejo desses bens materiais para viver uma vida digna, mas que não ofenda aos irmãos mais pobres e muito menos ofenda a brade ao céu, né? Então esse é o meu comportamento pessoal, mas também um comportamento de solidariedade, de partilhar com os irmãos, com aquele que tem menos, ajudá-los também nos seus bens materiais, né? E finalizando, os dois últimos números, 2832, então, citando até o Vaticano II, lembra dessa novidade do reino. Qual é a novidade do reino? Que nós precisamos ser sal, levedura, melhor dizendo, fermento na massa, o fermento do Espírito na massa, né? Nós devemos, então, instaurar a justiça de Deus nas nossas relações pessoais, sociais, econômicas, internacionais, o que é muito difícil, porque instaurar a justiça de Deus é o seguinte, é a gente dar às pessoas não simplesmente aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas necessitam. Às vezes nem merecem, mas elas necessitam para poder viver com dignidade. Aí está a grande justiça de Deus, diferente da justiça do homem. E, número 2833, lembra que nós devemos recordar sempre que o pão é nosso. O pão não é meu.
é nosso. Então, o que é a pobreza do ponto de vista das bem-aventuranças? É aquela pobreza que tem como a sua fonte a virtude da partilha, né? Ser pobre, ser um bem-aventurado, é feliz os pobres de espírito, são felizes aqueles que sabem partilhar. E partilhar por amor, né? Para que a abundância de uns possa remediar a necessidade dos outros irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.